com alegria, com as luzes, especialmente com a proteção e as bênçãos do menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Novamente aqui nos encontramos para levar a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro, que já é conhecido de vocês. E especialmente se eu não, por acaso, alguma pessoa que está em sintonia, porque eu me encontro diretamente aqui na TV, e se eu não consegui atingir uma outra pessoa, mas almejo a todas as pessoas uma feliz e uma santa Páscoa do Cristo ressuscitado. No programa de terça-feira eu falei o que quer dizer quando o padre, ou um pastor, ou um diácono, ou uma catequista disser a gente deve viver como Cristo ressuscitado. O que quer dizer isso? É viver na amizade, na graça de Deus, na amizade com Cristo, com Nossa Senhora, Mãe do Cristo e Nossa Mãe, mas também na amizade com todos nossos semelhantes. Terça-feira passada eu citei também o que nos diz a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, onde podemos repetir, onde diz claramente: aquele que diz que ama a Deus, que não vê e não ama seu semelhante que vê, o que é? Cristo Jesus é que diz. É um mentiroso. Consulte a sua Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. Bem, mas aqui nós nos encontramos, então, para levar essa reflexão, mas eu gostaria primeiramente de fazer uma oração, em vez do Ângelus, o Ângelus que muitas pessoas em nossos dias rezam 6 horas da manhã, meio-dia, igualmente 18 horas. Antigamente eu tinha, durante 25 anos, sempre pela Rádio Guarujá de Florianópolis, que agora está sob nova direção, eu fazia 10 minutos, o instante da prece. Sempre eu rezava o anjo do Senhor anunciou a Maria. E podemos, todas as pessoas que quiserem, rezem essa bonita oração em louvor a Nossa Senhora. Mas acontece que agora, desde a ressurreição de Cristo até a ascensão de Cristo Jesus aos céus, depois da ressurreição, sabemos que Cristo Jesus apareceu 11 vezes, que está na Bíblia. Por certo, Jesus Cristo apareceu muitas, numa vez para mais de 500 pessoas. No dia da ressurreição, quando os apóstolos estavam reunidos com Nossa Senhora e mais pessoas celebrando a Santa Missa, Cristo Jesus apareceu. E o que ele disse? Aquilo que todos nós desejamos para o nosso íntimo, para nosso lar, para a nossa comunidade, para o Brasil e para o mundo, a paz. Foi isso que Jesus Cristo disse. A paz esteja convosco. E ali mostrou as chagas nas mãos, nos pés e no coração, a lança do soldado Longino, que era pagão, mas logo se converteu, e Jesus Cristo repetiu a segunda vez: a paz esteja convosco. Pode ver, há uma grande diferença entre a pessoa que vive em paz consigo mesmo, a paz com Deus, a paz com seus semelhantes, do que uma pessoa que está sempre tenso, angustiado, vazio no seu interior, vive menos tempo na sua vida, porque está se consumindo a si mesmo e não trabalha direito, não estuda bem, não se dá bem com os filhos, ou com a esposa, ou com o esposo.
E por isso Cristo Jesus deixou para nós esse grande sacramento do perdão, onde o ministro sagrado, em nome de Cristo, dá absolvição dos pecados. E especialmente, terça-feira eu falei, mas como hoje há pessoas talvez que não estiver na terça-feira no meu programa, o que é que nos diz São João, capítulo 20, versículo 22, e se nós lermos, pode ler, você pode tomar a sua Bíblia, pode ler também São João, capítulo 20, estou aqui, já encontrei São João, capítulo 20, encontrei. Então, aqui a palavra de Cristo Jesus, capítulo 20, versículo 22. Disse-lhe o Pai, disse-lhe outra vez Jesus, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos, não serão perdoados. Então, agradeçamos a Cristo por ter deixado para nós esse grande sacramento do perdão. Bem, mas então aqui, desde a Páscoa até a ascensão de Cristo, em vez de rezar o anjo do Senhor anunciou a Maria, nós rezamos Rainha do céu. Quem é a Rainha do céu? Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Essa palavra aleluia vem do grego. E na nossa língua, quando nós rezamos e cantamos aleluia, 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 essa palavra vem de hal, Yahvé. Hal quer dizer louvar. E Yahvé quer dizer Deus. Então, quando nós rezamos e cantamos aleluia, nós estamos dizendo Deus seja louvado, ou louvai a Deus. Então, Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, Nossa Senhora, aleluia, ressuscitou, como ele disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai ao Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. O que ele dizia quando estava com os apóstolos e andava pela Palestina, pela Samaria, lá no Rio Jordão. Passarei por todos os sofrimentos, inclusive a flagelação, inclusive a coroação de espinhos, inclusive sendo crucificado, sendo suspenso entre o céu e a terra, desde meio-dia até 3 horas, quando ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nos diz a palavra de Deus, ele expirou, inclinando a cabeça. Mas antes ele diz também, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Agradeçamos a Cristo, Redentor, Cristo, nosso Salvador. E falei terça-feira passada, eu não creio em Deus Pai, o que é que nós rezamos? Após a ressurreição de Cristo, Cristo não foi para o céu. Ele que abriu o céu pela sua morte, mas ele desceu à mansão dos mortos. O que quer dizer a mansão dos mortos? É que quando todas as pessoas que viveram bem, fazendo bem nesta vida, o céu estava fechado. Se a porta da casa está fechada,
você tem que dar um jeito de procurar a chave onde ele está. Ou como fazem os ladrões, arrombar a casa. Mas você não vai dar um grande prejuízo. Pela morte de Cristo, então, Cristo foi à mansão dos mortos e disse para as pessoas, o céu está aberto. Que alegria para todos os que passaram bem nessa vida, entrar agora na eternidade. Então, veja bem, então, Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizesses brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos um dia às alegrias da vida eterna. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. E é costume rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na terça-feira passada eu comecei a ler a passagem da ressurreição de Cristo Jesus, Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10. Mas só cheguei até o versículo 6. Achei por bem repetir, porque há muitas pessoas que estão em sintonia conosco na terça e retornam também na quinta-feira. Então nos diz sobre a ressurreição. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, portanto, domingo, e Cristo ressuscitou não no sábado, mas no dies domini, no domingo, querendo que nós observemos o domingo, ou já na véspera de domingo, que é o sábado, festejando o dia do Senhor. Então, procuremos sempre louvar, agradecer a Deus em cada final de semana, ou sábado à noite, ou domingo pela manhã, ou domingo à tarde, ou domingo à noite. Então está aqui bem claro, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se do sepulcro, retirou a pedra e sentou-se nela. É que antigamente, o modo de sepultar, de modo geral, quem tinha mais poder econômico colocava uma grande pedra na sepultura. E veja a pobreza, o desprendimento de Cristo. Todos, hoje em dia, mesmo seja um mendigo que mora, que vai caminhando ao lado da BR-101, se ele vier a morrer ali, pessoas que passam, avisam lá para a polícia ou na prefeitura, telefone, olha, no quilômetro tal tem uma pessoa morta lá. O que é que faz a polícia e a prefeitura? Gentilmente recolhe aquele corpo, coloca num caixãozinho e enterram. Tem o seu lugar no cemitério. Até alguns anos, Cristo não teve uma sepultura própria. Teve a sepultura emprestada. José de Arimateia, que era amigo de Cristo, mandou encravar numa rocha, abrir na rocha uma sepultura para ele e agora emprestou para Cristo. E colocou uma grande pedra de frente da sepultura. E o anjo, então, sentou-se o anjo na pedra. A aparência do anjo era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. É que
alguém disse lá para o governador, olha, é bom o senhor mandar guarda lá para cuidar da sepultura, porque os apóstolos são capazes de roubar o corpo de Cristo e vão dizer que Cristo ressuscitou, porque Cristo sempre diz, eu passarei por todos os sofrimentos, inclusive a flagelação, a coroação de espinhos, serei crucificado, morrerei entre o céu e a terra, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Nenhuma pessoa até hoje no mundo ressuscitou com seu próprio poder. E foi a ressurreição de Cristo Jesus que foi a prova e a comprovação de que Cristo Jesus realmente é o Filho de Deus. E continuamos aqui. Então os guardas ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres, não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos apóstolos, aos discípulos, que Jesus ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. E o que é que aconteceu? De repente Jesus foi ao encontro delas, das mulheres, e disse, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se de Jesus e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos, aos apóstolos, que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E vejam o mesmo apóstolo, São Mateus, vejam o que ele diz mais adiante, no outro capítulo, sobre os guardas especialmente. Mateus capítulo 28, ali diz assim, e quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo de Jesus foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes. O que eles comunicaram? Vejam bem que mentira. E comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Disseram a verdade ali. A ressurreição e tal, isso, aquilo, mas agora vem. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, que eram inimigos de Cristo Jesus, que era o dono de todas as terras, que exploravam, coitados lavradores, pagando uma mixaria, dando pouca comida. Nos diz a tradição, morreram milhares de pessoas de fome, de cansaço. E Jesus defendeu essas pessoas. E por isso os anciãos, os donos da terra, ficaram com raiva de Jesus Cristo, como os sacerdotes do templo de Jerusalém, sacerdotes judeus, que foram perdendo os fregueses, os fiéis, que não iam mais ao templo, mas iam seguindo a Jesus. Então, por inveja, mas continuemos aqui. Então, o que é que os sumos sacerdotes disseram aos soldados? Deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas dos sumos sacerdotes judeus.
E assim o boato, a mentira, espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, vejam, até nesse ponto, eles contra Jesus. Mas Jesus ressuscitou e continuou pelos séculos afora. Todos que perseguiram Jesus, as três classes de pessoas, o sumo sacerdote do templo de Jerusalém por inveja, os anciãos, que eram os ricaços que exploravam os lavradores, pagando pouco e não dando nenhuma comida, e os doutores da lei que diziam, somente nós conhecemos as leis da Sagrada Escritura, e exploravam os pobres, e defendiam sempre nos processos os ricos. E os pobres nunca ganhavam uma causa. E os três, então, sumos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei, eram e foram aqueles que, na psicologia da massa é muito importante, olha, eles que incentivavam o povo, mesmo quando o governador Pilatos disse, mas como é que eu vou condenar um homem inocente, Cristo Jesus? Eu não encontrei nenhum crime nele. E o povo gritando, incentivado pelos três grupos de pessoas, gritem. E eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o. E tal, quando exatamente Pilatos, governador, não quis condenar Cristo, o que é que disseram? Se não condenares Jesus, tu não és amigo do imperador César Augusto. César Augusto era um manda-chuva, mandava em toda Roma, imperador, e também toda a região da Palestina. Não és amigo de César e tal. Então, coitado do governador Pilatos, condenou Cristo, porque os judeus não podiam condenar ninguém à morte, somente a autoridade romana. Mas há muitas pessoas, prezados telespectadores, que fazem algumas perguntas para a gente, por exemplo, um esclarecimento, um grande tremor. Quem é o dono do planeta? Quem é o dono da natureza? É Deus que criou. Então, ali, com a ressurreição de Cristo, a terra tremeu e assustou todas as pessoas, inclusive os guardas, como que mortos, nós lemos na Sagrada Escritura, né? E ficaram com medo. Claro, diante de uma situação dessa, o tremor de terra, todos. E o anjo, então, disse para as mulheres, eu sei que vocês estão procurando Cristo Jesus, mas ele ressuscitou, ficou vivo, não está aqui. Ele não está, ele está exatamente ressuscitado. E os guardas, então, do templo, se mandaram para dar essa notícia para os sumos sacerdotes, e o sumo sacerdote, não, pega aqui bastante dinheiro, a soma de dinheiro. E digam que os apóstolos vieram de noite e roubaram enquanto dormiam. Qual é a função do guarda, do vigia? É ficar atento, e não dormir. Claro, ainda mais eles podiam se revezar, no caso eram mais de um deles, né? E algumas dúvidas que as pessoas às vezes interrogam. Ex-alunos meus me perguntaram mais de uma vez, Padre Pedro, por que Jesus não montou num cavalo fogoso, num cavalo gigante, num cavalo maravilhoso, e montou num burrinho na entrada solene de Cristo Jesus em Jerusalém? Porque todo mundo aclamando-o como o rei dos nossos corações. É que o soldado, aliás, os cavalos eram usados para a guerra, para matança, matar.
E quem de nós é a favor de guerra? Guerrinha dentro de casa, guerrinha na comunidade, guerrinha nas salas de aula, guerrinha aqui e acolá, uma guerra, por exemplo, como está acontecendo lá agora, e tantas guerras. Aliás, na última guerra de 1935 a 42, o que é que aconteceu? 6 milhões de seres humanos, entre crianças, adolescentes e jovens, que morreram por causa de uma guerra estúpida. Quanta injustiça! Então, aqui exatamente, o cavalo era usado para a guerra. E Cristo Jesus é o príncipe da paz. E o burrinho, o jumento, era usado para quê? Para o trabalho, para o serviço. Ele, o burrinho, era usado para recolher as pessoas feridas aí da guerra, para levá-las para o acampamento, para lá, as auxiliares de enfermagem, para os enfermeiros, enfermeiras, os médicos, fazer os curativos para que eles pudessem recuperar-se o quanto antes. E recolher os cadáveres, os soldados, as pessoas que deram a vida para defender a sua causa, para defender o povo do inimigo. Então, o burrinho foi usado por Cristo Jesus para dizer que ele não quer a guerra, ele quer a paz, e que nós vivamos sempre na paz, com todas as pessoas. Essa, então, uma dúvida esclarecida para as pessoas. E também Jesus, no alto da cruz, a certa altura, ele disse: tenho sede. E lama, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? E tenho sede. Ele estava já entregando a sua vida. E nos diz a palavra de Deus, e uma pessoa dali, um soldado talvez, uma pessoa, pegou uma esponja e com uma vara molhou ali fel com vinagre e encostou nos lábios de Cristo. Ele não aceitou. Por quê? Porque este fel e este vinagre simplesmente anestesiava a pessoa. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, o médico analisa tudo isso e anestesia, e a pessoa não sente nada. E Jesus Cristo quis entregar a sua vida inocente até o final conscientemente. Por isso, não aceitou ser anestesiado. Nosso tempo está passando e vamos então continuar sempre sendo grandes amigos de Cristo. E lembre-se daquilo que Cristo diz: mesmo se todos te abandonarem, mesmo o melhor amigo, eu não te abandonarei. A gente vê quantas pessoas que Jesus Cristo está ao lado. E sempre que pode, vem auxílio do alto. Não esquece a cada um de nós. Por isso, sejamos nós também amigos de Cristo Jesus. Continuemos a agradecer a Cristo Jesus. Eu aconselho você tomar os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ler os 3 últimos capítulos de um dos evangelistas para ver o que Jesus Cristo passou nas suas 20 ou 25 últimas horas desta vida. Saúde, paz, alegria, felicidades acompanhadas de todas e todos, com nossa prece em favor das pessoas enfermas, e especialmente a bênção de Deus sobre os enfermos, sobre a água, e, nesse momento, a bênção de Deus, a bênção do presbítero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé a água, lhe fará um grande bem. Até
até terça-feira da próxima semana, se Deus quiser.